Uma vez, ao soar de horrenda meia-noite, eu meditava triste e só, quando observei o medonho silêncio que avançava naquela tenebrosa noite. De repente, o cuco arrancou-me do meu sonho e despertei com algo se mexendo aos meus pés. Nada mais era que uma borboleta colorida, que vinha saudar-me com a chegada de uma linda manhã, dando-me uma viagem sensata e boa para receber um dia tão galante e promissor. E assim aconteceu e desapareceu o perigo de grande temor. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil, teu país. Inicio o programa de hoje com a seguinte reflexão. As regências verbais incorporam-se ao patrimônio da língua brasileira graças ao esforço infatigável do estudioso e egrégio mestre Padre José Stringari, que nos brindou com sua obra Regimes de Verbos, no qual arrolou mais de 400 verbos, todos acompanhados de autorizadas abonações. Estamos falando do Dicionário de Verbos e Regimes de Francisco Fernandes. Por exemplo, 2 verbos transitivos: abjurar, que significa renunciar solenemente uma religião ou crença, renegar, e abjurgar, que significa tirar judicialmente. Exemplo: todos os seus bens acabam de ser abjurgados. No presente trabalho encontram-se quase todas as neologias bem formadas que hajam merecido o beneplácito do uso, porquanto a vida das línguas está atrelada como a um organismo vegetal ou animal, renovando incessantemente e perene, em que todos dão as mãos e auxiliam, assimilam e se irmanam. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caríssimo telespectador, um tema sobre novidades da política de São Paulo. E para falar deste tema, convidamos o advogado Antônio José Ribas Paiva. Ele é pós-graduado em Direito Econômico pela Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, palestrante e conferencista na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, presidiu a União Nacionalista Democrática, fundou e presidiu a Associação Nacional de Proteção às Vítimas de Explosões e Desabamentos. Fundou e preside a Associação dos Usuários de Serviços Públicos. Fundou a Associação de Parentes e Amigos das Vítimas de Acidentes Aéreos. É presidente do Clube Nacional. Seja bem-vindo, caro e querido amigo Ribas Paiva. Eu que estou engrandecido com o convite do meu caríssimo Dr. Laércio Laurelli. E vamos aqui tentar desenvolver um tema de forma agradável, né? Mas eu estou seguro com isso, porque você é bom, nós somos amigos já há algum tempo, né, Ribas Paiva? Sim. E você aqui no programa tem uma permanência livre. Poxa, quando eu quero engrandecer o programa, eu convido quem? Opa! Você. Obrigado, você é muito gentil. Muito obrigado mesmo. Você enobrece e dá uma qualidade extraordinária ao programa. Muito obrigado por você estar aqui, tá bom? Ótimo. Muito bem. Então, eu queria já fazer as seguintes perguntas a você. Hoje nós vamos conversar num tema totalmente diferenciado, porque eu vou, entre aspas, pegar no seu pé, é assim que se diz. Porque você é uma figura importante no cenário político do nosso país. Obrigado. Você é uma figura importante e eu tenho convicção dessa máxima. Então eu gostaria que você explicasse aqui ao telespectador
porque por que esta vontade de ser candidato a prefeito de São Paulo? Eu sou pré-candidato a prefeito por convite de pessoas... Qual é a diferença entre pré e candidato? O candidato ele já está homologado pelo partido e pode se declarar em campanha dentro da lei estabelecida pelo Tribunal Regional Eleitoral. Sim. E o pré-candidato ele apenas está apresentando uma expectativa de que ele pode ser candidato se ele cumprir todas as exigências da lei eleitoral. É o que nós estamos fazendo hoje. Pré-candidato. Muito bem. Fico orgulhoso por isso, porque o programa Direito e Justiça em Foco é um programa que, me perdoe, eu estou sendo estou fugindo um pouquinho desta minha prática. Não é? O programa Direito e Justiça em Foco é um programa que leva ao telespectador as novidades também. Claro. E esta é uma novidade que eu estou levando aqui à sociedade brasileira. Claro. Mas, voltando aí à sua primeira pergunta, eu estava observando o cenário nacional, tentando contribuir com ideias, não é? Porque o campo das ideias é que norteia o advogado. Sim. Não é? E fui surpreendido com o convite do presidente Bolsonaro para que me candidatasse a prefeito de São Paulo. Eu perguntei, por que eu? Ele disse, olha, você é uma figura nova no panorama e eu acredito que o povo de São Paulo está saturado das velhas figuras que não trouxeram nenhum benefício à população. Então, assim como o Bolsonaro é uma figura nova, não na política, mas no cenário nacional, não é? Porque ele era ele era um deputado federal do Rio de Janeiro, pelo Rio de Janeiro, e, de repente, foi alçado ao primeiro nível da política nacional como presidente, logo como presidente da República. Sim. Da mesma forma, eu sempre fui um elemento político, mas não partidário, porque a política partidária é um ambiente difícil, né, de disputas, de ambições, e eu não via no panorama de aprimoramento institucional, eu não via contribuição da minha parte nas disputas político-partidárias. Mas, de repente... Ele te intimou. Intimou. Eu falei, olha, se for para o bem do Brasil, nós faremos qualquer serviço, né? Ótimo. Olha, eu já tinha falado disso para um general, amigo meu, que ele comandava o Sudeste, e ele falou assim, o general Cordeiro, que foi comandante do Sudeste, acho que há uns 15 anos atrás, falou, Ribas, está na hora de você participar de alguma eleição. Falei, general, eu não acredito no processo político eleitoral com este cenário. Se fosse pelo Brasil, eu seria até faxineiro. Eu não ia me preocupar em ser candidato a algum cargo mais importante. Mas eu não vejo solução político-partidária naquele momento. O Bolsonaro, ele rompeu aquela bolha de contenção da política nacional que estava encamisada com aqueles personagens desgastados e que não trouxeram nenhum benefício. Não cortando o seu raciocínio pela mesmice. Pela mesmice, exatamente. E aquela história de você identificar a árvore pelos frutos, né? Até Sim. Bíblico. Eu sou paulista, nascido em São Paulo, paulistano. Nos meus 70 anos de vida, eu não vi nenhum aprimoramento institucional, nenhum progresso no bem-estar do povo de São Paulo, só piorou. E sempre me perguntei por que as coisas não vão bem em São Paulo. E é porque são sempre as mesmas figuras impostas pelo cenário político partidário que não trazem benefício, porque pensam na sua carreira, são profissionais. Então o Bolsonaro, eu acho que está certo quando ele pensa que uma figura não profissional da política pode trazer benefício para o povo de São Paulo. Mas a sua dicção está sendo excelente nesse sentido e a sociedade brasileira está assistindo, não é? E está já se informando, não é? Deste pré-acontecimento. Não é?
deste pré-acontecimento. Eu fico muito contente porque essa é a disposição do programa Direito e Justiça em Foco, levar esta novidade à sociedade brasileira. Viu, Rima? Perfeito. E eu sou seu fã, você sabe disso, né? Aliás, eu escrevi para você, Escreveu. né? Sou seu fã. Eu mostrei para todo mundo, falei aqui, ó, tá vendo? Que isso, eu sou seu fã. É verdade. E sou seu amigo. E eu poxa. acho que nós precisamos, na política, de pessoas sérias como você. Obrigado. Porque você é um homem sério. Sim. Você é um homem de qualidade. Sim. E você é um homem que a gente pode qualificar desta forma, como um candidato sério. E é isso que nós estamos precisando. Desta vantagem que o Brasil está precisando, que São Paulo está precisando. Porque São Paulo vai levar ao conhecimento público e vai colocar à mercê um homem sério, um homem que tem qualidade. Então isso é muito importante. Agora, eu queria só frisar uma coisa, eu não tenho nenhuma ambição política. Se eu tivesse ambição política, eu teria me candidatado nesses anos todos, ou até a Câmara Federal, como já fizeram outros colegas meus, mas eu não tenho ambição política, eu tenho ambição de poder servir, de poder contribuir com alguma coisa. Bom, mas essa é a ambição séria, né? Exatamente. De poder servir. Não é pessoal. Porque na vida eu já fiz o que eu tinha que fazer. Não é? Já completei o meu ciclo de realizações pessoais, familiares, pessoais. E falta você trazer as ideias para aprimorar o quadro político institucional. Uhum. E eu acredito que eu posso fazer isso. Porque você vai ter, naturalmente, pessoas que vão disputar com você, que vão fazer de tudo para te colocar num patamar de desigualdade, na minha visão. O que você pensa sobre isso? Eu acho que eles estão num patamar inferior. Por quê? Porque os frutos deles são conhecidos. Não produziram nada. Sim. Só infelicitaram o povo de São Paulo. Aqueles que já foram até prefeitos aqui, né, que estão indo aí para uma reeleição, e outros querem se reeleger novamente. Tal. Eles infelicitaram o povo. Porque não restou nada da permanência deles na Prefeitura de São Paulo. Não trouxeram nenhuma novidade que a gente pode acolher como sendo boa, né? No sentido de melhorar a municipalidade do Estado de São Paulo. E o pior do que isso, o povo, eles infelicitaram o povo. Porque o povo de São Paulo era um povo... Eu me lembro, nos anos 50, o povo de São Paulo era um povo respeitador, sim, trabalhador, bem postado e feliz. As pessoas estavam bem, estavam seguras nos seus nichos sociais. Sim. Hoje não. São Paulo foi transformado, eu já vejo de há muito tempo, uns 30 anos para cá, que São Paulo virou uma máquina de moer carne. Quando eu era criança, eu ouvia assustado aqueles relatos dos crimes, o crime da mala, depois o crime do Tenente Bandeira, então aquilo rendia. Hoje a vida foi banalizada, as pessoas morrem, dezenas de pessoas por dia e ninguém se preocupa. Isso eu acho que é uma involução da civilização, é uma involução. Nós temos que voltar ao São Paulo que respeitava a vida e que se sentia bem, que as pessoas se sentiam bem. Sim, aí é o contrário, quer dizer, para a evolução de São Paulo. Nós temos que reverter esse processo decadente. Uma reversão. E o ser humano e os mercados vivem mais de expectativa do que de concretitude. Eu acredito que nós podemos trazer não só uma expectativa de mudança, como podemos concretizar essas aspirações. No decorrer do seu programa, se houver oportunidade, eu vou ser mais explícito. Você tem toda a oportunidade aqui, quem comanda o programa é você. Eu estou aqui fazendo apenas perguntas para informar o telespectador dessa vantagem que São Paulo tem em ter um pré-candidato que hoje nós estamos apresentando, como você, meu querido Ribas Paiva, porque você é um homem de bem e nós precisamos na política de homens iguais a você. Pessoas de bem, pessoas com boas intenções, aliás, com ótimas intenções. E eu tenho convicção de que é isto que vai acontecer. Obrigado. E dá para fazer. Eu sempre digo o seguinte, que o Brasil é solução, não é problema.
Sim. Porque é uma potência em todos os sentidos. É uma potência natural, porque tem povo, recursos naturais e território. Então, é uma potência natural. No mundo você tem 5 potências naturais. Você tem a China, a Rússia, não é? Os Estados Unidos, sim, a China e o Brasil. Potência real só 5. Os outros não, são aproveitadores, são gente tradicional no comércio internacional que está se sustentando à custa das Américas. São Paulo é a mesma coisa. A cidade de São Paulo é a cidade mais pujante da América Latina. Por que São Paulo está empobrecida, se ela é rica? Há uma distonia entre a riqueza de São Paulo e as agruras do povo. E nós queremos acertar isso. Você acha que o povo tem participação negativa nessa ideia que você colocou? Não, o povo é vítima. É vítima da ilusão de demagogos, né? É vítima da inocência, que o povo é inocente. O povo muitas vezes é ardiloso, mas é inocente. Porque ele não sabe de onde vêm as ameaças que o escravizam. Então a forma do povo se salvar é ansiar, como agora acontece, por mudanças. Desacreditar naqueles símbolos que ele algum dia prestigiou. Então nós temos vários candidatos, dessa vez são 8 ou 9, parece que 9 pré-candidatos, que realmente já ocuparam esses cargos. A maioria ocupou esses cargos. E eles não trouxeram nenhum aprimoramento institucional, nem aprimoramento, nem melhoria da vida do povo de São Paulo, nada. Só se beneficiaram. Eu tenho convicção disso. E hoje nós estamos aqui cumprindo uma missão muito importante, que é transmitindo à sociedade brasileira a sua pré-candidatura ao governo da Prefeitura do Estado de São Paulo. Eu chamo de governo porque é um governo. É um governo. Você tem que pilotar, né? Você tem que pilotar. Tem que dirigir. Então eu estou muito contente por isso, porque esta é uma vantagem que nós estamos colocando para a sociedade paulista. Esclarecendo. Especialmente para a sociedade paulista. Sim, né? Esclarecendo, sim. E inclusive você já está naturalmente tomando iniciativas no sentido de dizer o porquê que você quer ser candidato. Claro, porque não adianta querer. Querer todo mundo quer. Eu sempre digo o seguinte: existe um prêmio de $1 milhão para o sujeito andar no arame a 30 metros de altura. Todo mundo quer $1 milhão, mas claro, andar no arame são poucos. Né? 30 metros de altura. Já é difícil. Então, existe um paralelo nesta proposta, porque você transformar uma cidade desgastada como São Paulo numa cidade pujante, de povo feliz e com expectativas construtivas, tem que saber andar no arame. É verdade. Tem que saber andar no arame. É verdade. Verdade. No mínimo... Não, tem que ser uma pessoa madura, né? Sim. Maduro. É verdade. Maduro. Não é uma pessoa que vai se aventurar. Claro. Porque você é um homem avesso às aventuras. Você é um homem sério, você é um homem que rege com uma batuta vibrante. Não é? A sua batuta é vibrante no sentido de reger esta orquestra maravilhosa que é a Municipalidade de São Paulo. Com prazer. Com prazer. Muito bem, Ribas, eu vou chamar um pequenino intervalo agora, claro, e depois então nós vamos continuar com estas propostas que a sociedade brasileira precisa ouvir, tá bem? Ótimo, muito bom. Você aguarde, logo logo retornaremos. Você gosta de comer massa italiana? Então você encontrou o lugar certo! Experimente as massas genuínas, produzidas com matéria-prima italiana pela La Verità. São massas deliciosas. Massas frescas, massas recheadas, molhos, cannoli, palha italiana e muito mais, de excelente qualidade. Todas produzidas e preparadas pelas mãos dos nossos melhores chefs. A
A La Verità possui um espaço aconchegante para aquele jantar especial, na companhia de uma boa massa e um bom vinho. Você encontra a Routissier na Rua Martins Francisco, número 430, no bairro de Santa Cecília. Para mais informações, acesse os canais disponíveis na La Verità. Olá, você sabia que o repertório emocional da criança é diferente da de adulto? A criança em desenvolvimento reconhece as emoções de forma básica e, com o passar do tempo, é que seu vocabulário emocional vai aumentando com novas palavras e seus significados. Em crianças, a emoção é raiva. Em adultos, ela significa uma mistura de sensações, como ódio, rancor, irritação, mau humor, estresse, nervosismo e por aí vai, não é mesmo? Espero que tenham gostado dessa reflexão. Obrigada e até o próximo programa. Retornamos hoje conversando com esse excelente advogado, Dr. José Antônio Ribas Paiva. E é uma honra muito grande nós, do programa Direito e Justiça em Foco, termos o privilégio, não é, de avançar nesse tema, ou seja, a pré-candidatura desse moço à prefeitura da capital do estado de São Paulo. Isso é muito importante para esse programa, viu, Ribas? É muito importante você vir até aqui e dizer aquilo que você quer fazer para a capital do estado de São Paulo. Isso é muito importante. E atinge também a capital, lógico. Claro. Agora, eu preciso dizer por que eu tenho conclusões a respeito disso. Sim, eu tenho umas perguntinhas a fazer a você, como, por exemplo, quais seriam suas propostas para melhorar a vida das pessoas que moram em São Paulo? Sim. Veja, eu parti desse princípio de pensar a respeito de soluções aos 7 anos de idade. Oh, que maravilha. Eu estava no grupo escolar, né? E a professora falou: o Brasil é um país grande, mas sempre será pobre, porque a pobreza no Brasil não tem solução. E eu olhei para ela e pensei, essa mulher deve ser louca, porque não existe problema sem solução. Claro, claro. Então eu passei desde aquele momento pensando em soluções. Então eu estou pensando faz 60 anos. E bom. Pensando. Então isso, né, o que seria bom para São Paulo, e eu para as pessoas que vivem em São Paulo, aqui, para o povo, é resultado de 60 anos de pensamento, de aplicação. Pra você ter uma ideia, aos 15 anos eu estava na Marcha da Família, 64. Sim. Então eu sempre fui muito ativo na busca de soluções para os problemas de São Paulo e do Brasil. Especificamente em São Paulo, o principal é o seguinte, é devolver a cidade para o povo de São Paulo. Por quê? Porque atualmente os donos da cidade são os políticos e os cartéis criminosos. São os donos da cidade. Infelizmente, é isso que ocorre. E esses cartéis exaurem o orçamento da cidade. Sim. São Paulo, para 2020, tem uma proposta orçamentária de 69 bilhões de reais. Nossa. Que é forte. Para a educação, 14 bilhões. Para a saúde, cerca de 12 bilhões de reais. Para onde vai esse dinheiro? São Paulo, inegavelmente, é uma cidade riquíssima, com orçamento forte. O povo se depaupera no pagamento de impostos e multas. Esse dinheiro vai para onde? Ele escoa, ele é desperdiçado, porque o político pode eventualmente ser até bem intencionado, mas ele é péssimo administrador e é envolvido pelas circunstâncias. O resultado é o povo numa cidade esburacada, suja, sem segurança e principalmente sem expectativa de melhora. Se nós mantivermos as figuras tradicionais da política, São Paulo vai continuar na decadência. Para reverter isso, existem propostas que são muito visíveis. Né? Por exemplo, as grandes cidades do mundo têm rios no seu trajeto, no seu território. São Paulo tem 2 rios
navegáveis que não são utilizados para o transporte da população. Por quê? Se o transporte fluvial é 65 vezes mais barato que o rodoviário. Você tira o exemplo pelo mundo, pelas grandes metrópoles que têm esse sistema. Claro. Ou é má fé, ou é incompetência absoluta. Eu acho que é incompetência. Que nós não podemos prestigiar essa incompetência. Porque a coisa pública não é lugar para inocentes nem para incompetentes. Não é? Você falou duas palavras certas, inocentes e incompetentes. Não há lugar para isso. Não há lugar. Porque você está lidando com a vida das pessoas. É a mesma coisa você ser operado por um médico que acabou de sair da faculdade. Que vai ficar receoso, não tem experiência. Então, isso é um pequeno exemplo do transporte. Outra coisa, eu suspeito que existe um controle social pelo regramento excessivo. Então você veja, o trânsito caótico. Não vejo nenhuma providência no sentido de melhorar isso. Não existe em São Paulo, nunca ocorreu em São Paulo, um planejamento de utilização do subsolo, uma coisa séria. Como é que eu pretenderia fazer isso? Em convênio com as faculdades de engenharia e arquitetura, ótimo, dando trabalho para os estagiários e fazendo de forma econômica e séria para melhorar o transporte, a utilização da cidade, duplicando as vias de acesso à cidade, sim, claro, o transporte. Por que o subsolo não foi ainda planejado, o uso? Isso é fundamental em qualquer metrópole. Então São Paulo vai se afogando e eles parecem que gostam disso, que eles estiolam as vias e aumentam a pressão, que é o trânsito caótico. Porque você fala em subsolo e o metrô está no subsolo. Está, mas não é. O que eles gastaram dinheiro tudo em estação e não fizeram os túneis. Isto. São Paulo hoje teria que ter pelo menos 10 daquelas máquinas Shields, né? Uhum. Perfurando o subsolo dentro de um planejamento prévio. Por exemplo, Minhocão. Eles falam de desativar o Minhocão ou transformar o Minhocão num parque. Isso é loucura. O Minhocão é uma cicatriz na cara de São Paulo. Enfeiou, acabou com a cidade, enfeiou a Avenida São João, acabou. No seu trajeto, você tem só coisas feias, deterioradas. São Paulo não merece isso. Então, 2 máquinas Shield furando, em um ano você faz os 4 pistas de túneis. Sim. Aí você desmonta o Minhocão e usa aquelas vigas pré-fabricadas em pontes nos bairros, nos riachos, nas coisas. Outra coisa, na minha infância, praticava-se regata no Rio, no Tietê. Floresta. Floresta em frente ao Tietê. Exatamente. E a criançada pulava no rio, atravessava e ia nadar no outro clube. E existia uma prova de natação famosa em São Paulo, chamada Travessia de São Paulo. É isso mesmo. São Paulo já tinha milhões de habitantes. Então, se os rios, se a população é responsável pela poluição, naquela época já estaria e não estava. Então o que eu desconfio? Eu desconfio que haja uma tendência proposital de poluir os rios para manter o monopólio da água potável. Isso é um crime ambiental. Eu gostaria de saber o que, por exemplo, a Sabesp faz para despoluir os rios, que nós pagamos por isso. Que pagamos caro, hein? Caro. Então, veja, não há nada que justifique a inoperância da Sabesp na questão da despoluição dos rios. São Paulo existe em razão dos rios que a cercam. Sim, sim. O Brasil existe em razão do Tietê, que é um rio que corre ao contrário, ele corre para o centro, e os bandeirantes se aproveitaram desse rio para conquistar o Brasil. Não é? Então, nós temos que ter respeito por esses rios, porque eles são da nossa história, e temos que propiciar à população que utilize. Não é caro, hein? Investimento ridículo. Por exemplo, vou dar um exemplo, aquelas balsas que atravessam Santos Guarujá. Sim. Não é? Você põe atracadores e balsas, como tinha na Rio Niterói, né? As balsas da Rio. É balsa, atracadores
nos pontos de ônibus você integra os modais e desafoga. E é muito mais barato. É 65 vezes mais barato que o rodoviário. Nossa. Olha, o transporte ferroviário é 15 vezes mais barato que o rodoviário. Sim. E acabaram com as ferrovias no Brasil. Então eu acho que houve uma conspiração. Porque eu andei tanto de trem na minha infância, adorava aquilo. Acabaram por quê? Não há nenhuma explicação se é um transporte mais barato que o rodoviário. É verdade. Agora, o hidroviário, e nós somos ricos em rios, o hidroviário ele é 65 vezes mais barato que o rodoviário. Implantação de estações nos lugares... E rápido. E rápido. Outra coisa que fizeram de errado são as pontes baixas para que as chatas não possam passar. Isso também não é sem querer, desculpe. Eu desconfio. Você acha que é proposital? Eu acho que foi proposital. Como foi proposital a extinção da melhor ferrovia do mundo, que era a Paulista. A Paulista era a melhor do mundo. E o que eles fizeram? Transformaram em sucata. Então, nós precisamos corrigir isso. Porque isso são vícios da política que os cidadãos têm que participar e evitar. Sim. Outra coisa. Assumir uma realidade Claro. que não é aquela que nós estamos acostumados a vivenciar. Claro. É isso? Outra coisa importante no transporte, você tem corredores de ônibus, você tem ciclovias e motofaixas. Para quê? Os ônibus transportam 4,5 milhões de passageiros por dia. Os automóveis transportam 12. Para empatar com o automóvel, você tem que somar metrô, ônibus e trem. Aí empata 12 a 12 passageiros. Isso é um dado oficial da Secretaria e da USP. Pois bem, por que você beneficia 4,5 milhões de passageiros em detrimento de 12? Isso não é democrático. Não é? Sim. Vamos dividir as agruras também, não é verdade? Sim, claro. Então, eu, por exemplo, hoje fui derrotado, hoje em dia, porque eu só ando de táxi. De vez em quando eu chamo alguém para dar carga na bateria do carro, porque é muito mais fácil e barato andar de táxi Uber na cidade do que você andar com o seu carro, que era um prazer, você lembra? Lembro, opa. Na minha juventude, ter um carro era uma glória, né? Como? E eu não uso mais carro. Por quê? Porque os políticos não permitem que a sociedade seja feliz. Então você tem que ter a mobilidade, isso é um direito. Mas essa felicidade que você fala que ela é naturalmente o desejável, ela é contrariada pelos políticos porque eles querem coisas absurdas? Não, em primeiro lugar porque eles exaurem os cartéis criminosos, exaurem os 69 bilhões de orçamento. Exaurem. Não tem dinheiro para tampar buraco na rua. Eles ficam passando tinta no meio fio, mas no buraco, como é que faz? Né? Eles exaurem o orçamento. E segundo, não há vontade política de descomprimir o povo. Eles querem manter o povo sob pressão, porque o povo sob pressão não pensa. O povo com problema de desemprego, endividamento, confisco tributário, saúde, esses convênios de assistência médica estão cada vez mais caros e sempre negam os benefícios. Sim. Você tem que ser utilizado o judiciário para poder alcançar... O judiciário é que está sendo atravancado com isso. No meu escritório eu tenho dezenas de ações nesse sentido. Por exemplo, né? Então, os 69 bilhões de São Paulo, do orçamento, têm que ser melhor empregados em transporte. Segurança, por exemplo, a Guarda Civil Metropolitana. É uma guarda noturna? São guardas noturnos? Não, é polícia. Sim, é polícia. É polícia, tem que exercer o papel de polícia e garantir a incolumidade pública. Porque na Constituição, no artigo 144, está lá escrito: segurança pública, direito e dever de todos. Sim. Existe uma hierarquia, que é a primeira polícia, competência estadual, a polícia militar, a polícia civil e a guarda civil também. Sim. E por fim o cidadão, eu sou responsável, o senhor, todos nós somos responsáveis. Então, nós temos que pôr na cabeça que o patrimônio
jurídico mais importante para a sociedade é a ordem pública, que está sendo negligenciada. Então as pessoas não têm segurança de sair de casa. Então você tem que dobrar. Olha, existe uma licença constitucional para a Guarda Civil Metropolitana ter 15 mil homens. Tem 6. Nossa. A diferença... Mas por quê? Uma diferença bastante expressiva, né? Meu Deus, eles têm que ter meios, têm que ter elementos, têm que ter pessoal, treinamento e ser polícia. Para cuidar dos próprios do município e de nós, cidadãos. Sim. Eu quero me sentir seguro. Agora vem a questão crucial. Não sei se temos tempo. Tem tempo, pode falar à vontade. A questão crucial que eu vejo em São Paulo, vou dar um exemplo. A favela de Paraisópolis, que é no meio do Morumbi, uma zona caríssima. Eu moro lá perto, moro no Guedá, lá perto, lá. Eu não tenho tanta influência deles, mas o Morumbi sofre. E eles não têm culpa. 100 mil habitantes de Paraisópolis. Paraisópolis é maior que muitas cidades do Brasil, que a maioria das cidades do Brasil. Não tem uma rua, não tem uma avenida, não tem praça, não tem creche, não tem escola, não tem nada. Por quê? Porque é um gueto. Agora, o que tem que fazer? Você passa 2 avenidas no meio, faz praça, põe creche. Olha, passar a avenida é máquina. Você pode até deixar a rua de terra se você põe encanamento de água e esgoto. Deixa de terra. Quando eu era menino, eu morava na Lapa, a Vila Romana era de terra. As ruas eram de terra. É verdade. Né? Mas Vila Romana não virou favela, porque a rua era de terra. Então nós temos que transformar as favelas em bairros. É verdade. Não é aquela demagogia, vamos urbanizar. Urbanizar é pôr uma lâmpada. Não. Você tem que rasgar aquilo e pôr o pessoal ali com... Na praça você põe o posto policial, você põe a creche, você põe o grupo escolar e o pronto-socorro. E o posto de saúde. Sim, são instituições que são próprias para serem usadas naquele momento. O povo, você tem que servir o povo, transformar a vida dessa gente. É, isso mesmo. O favelado tem que morar num bairro. Transformar favelas em bairro, isso não é sonho, não é impossibilidade. Isso é para ser uma providência a começar a ser tomada primeiro, planejamento. Chama a Politécnica, a Mackenzie, a Mauá, a FAAP e fala, olha, eu quero aqui um planejamento. Você, favela de Heliópolis, favela de Paraisópolis. Eu quero planejamento, eu quero que se transforme em bairros. Vocês têm 30 dias para me dar esse planejamento, porque é fazer o levantamento do local e planejar. Que é da atividade deles. É ação. Ação. No primeiro ano você já passa as ruas na favela, já passa o esgoto e já passa a água potável. Porque a responsabilidade do Estado vai até a parede hidráulica, que é água potável de um lado e esgoto do outro. É verdade. Você ligou aquilo, não tem doença. Então você tem uma cidade de 100 mil habitantes, encastoada em São Paulo, sem uma rua. Um dia eu me perdi, só tem uma rua, a largura do carro. Estava com a minha família, me perdi, atravessei a favela inteira. Acho que eles pensavam que eu era parente de alguém que tinha poder, né, para passar o carro lá. Mas enfim, isso são coisas que estão ao alcance do orçamento de São Paulo. É verdade. É saúde pública isso. Porque você tem 100 mil pessoas amontoadas, sem água e esgoto, sem ruas, sem avenidas, sem nada e sem segurança, você está prejudicando 10 milhões de habitantes. É verdade. E não 100 mil. 100 mil são vítimas. É verdade. Esse não fazer, isso é próprio dos políticos que atingem um patamar que estão aguardando algum tempo e quando chegam lá, eles negligenciam nessa prática, ou seja, nesse dever? A gente volta sempre para o início, que são os cartéis criminosos, que exaurem o orçamento. São concorrências dúbias, né? Desvio de material, excesso de mão de obra contratada que não faz nada. Então você tem que no primeiro segundo, do primeiro minuto do primeiro dia, você tem que exonerar todos os contratados que estão lá sem fazer nada. Bolsonaro não fez isso porque ele não pôde, porque ele precisava dos políticos para aprovar a reforma da Previdência.
Então ele ficou meio amarrado. Mas São Paulo nós não estamos amarrados com nada. São Paulo é o seguinte, primeiro minuto, primeiro segundo, ó, quem não tem o que fazer, vai para casa. Ou vai procurar emprego. É verdade. E vai sobrar dinheiro para fazer o essencial. Segurança, saúde, educação. Escola. São Paulo, como a primeira cidade da América Latina, teria que ter as melhores escolas municipais da América Latina. Por que não tem? Negligência. Negligência e cartéis criminosos. Então é isso. Ribas Paiva, eu já estou terminando o programa, lamentavelmente. Desculpe eu ter me estendido tanto. Mas não, que eu digo, quem comanda o programa é você, porque a honra é minha em te apresentar para São Paulo, dizendo que você é um pré-candidato à prefeitura. Não é? E um excelente pré-candidato, porque tenho certeza absoluta que você, na prefeitura, modificará todo o sistema em benefício de São Paulo e do povo de São Paulo. Quer dizer, esse é o objetivo de nós termos um candidato sério, não é? à governança da municipalidade de São Paulo. E eu repito mais uma vez, não quero ser cansativo, e eu tenho esta honra, foi-me outorgada esta honra de trazer hoje este pré-candidato Ribas Paiva para comandar a Prefeitura do Estado de São Paulo. Eu queria que você apresentasse agora as suas considerações finais para mim poder encerrar o programa. Eu quero ressaltar aqui que tudo isso que eu falei no seu programa a respeito dos projetos para São Paulo, eu falei na intimidade com os amigos, tal, mas nunca publicamente eu falei. Escolhi o seu programa para trazer essa notícia. Obrigado. E você tem aqui à sua disposição, porque a gente gosta de levar ao povo brasileiro, não é, aqueles momentos sérios da vida. E esse é um momento sério da vida de São Paulo. Trazer a você, caro telespectador, um pré-candidato à prefeitura, não é, com muita experiência de vida. Isto é muito importante para nós. E tenho certeza absoluta, pela seriedade que esse pré-candidato tem, não é, nós seremos felizes. Eu digo, o povo de São Paulo será feliz. Viu? Muito obrigado pela confiança. E eu é que agradeço. E é um compromisso. Eu que agradeço você ter vindo aqui no programa Direito e Justiça em Foco para dizer tudo isso. É um compromisso com o Dr. Laércio Laurelli. Obrigado. E com o povo de São Paulo. E com a nossa sociedade de São Paulo. Principalmente. Tá bom? Muito bem. Muito obrigado, hein, pela sua confiança em nós. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Voltaire. A memória é o único paraíso do qual não podemos ser expulsos. Que maravilhas não faz a memória na preservação e guarda do passado. Dentre todas as faculdades da alma, a memória é a mais delicada e frágil. Quero agradecer mais uma vez a presença deste nobre advogado, Antônio José Ribas Paiva, que muito honrou o programa Direito e Justiça em Foco e que esclareceu a sociedade brasileira sobre estas novidades da política de São Paulo a que ele pertence. Muito obrigado, Ribas Paiva. Obrigado.